Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. Já deixa o seu like aí pra mim nesse vídeo, tá bom? Pra você não esquecer no final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. É só você clicar nele que automaticamente você já vai estar inscrito aqui no canal. Isso te ajuda a não perder nenhum vídeo que vai sair aqui, tá bom? Então bora pro nosso devocional de hoje. E já tem um bom tempo eu gostaria de falar sobre esse assunto com vocês. É algo que realmente eu tenho refletido bastante, assim, todos os dias praticamente sobre esse assunto. Sobre as mentiras que nos contam sobre as nossas emoções. Primeiro eu quero introduzir, né, sobre esse assunto para não ficar tão confuso. E é justamente sobre isso. Por que as mentiras que nos contam sobre as nossas emoções? Nossa, mas você tá triste, mas você é cristão. Nossa, mas você tá com raiva, mas você é cristão. Nossa, mas você tá ansioso, mas você é cristão. Nossa, você tá com depressão, mas por que pessoas que acreditam em Deus não têm depressão? Isso são coisas que a gente escuta todos os dias. Isso são coisas que a gente escuta e a gente fica realmente acreditando que a gente é cristão. Por que a gente sente tudo isso? Por que a gente passa por tudo isso? Isso é uma grande mentira. Nós ainda não fomos para o céu. Nós ainda não temos nosso corpo glorificado. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos passar por tribulações, né, por aflições. Isso o próprio Jesus disse. Vou ler para vocês daqui a pouco sobre isso. Então essas mentiras, as pessoas talvez sempre ouviram isso. Talvez é algo que já foi instalado na mente das pessoas de que nós, por sermos cristãos, não podemos passar por isso. E se a gente passa por alguma dessas coisas que eu citei aqui pra vocês, tá errado. Ou essa pessoa tá em pecado simplesmente por ela passar por isso. Só pelo fato de você ser humano, você passa por essas coisas. Quando nós estivermos aqui, nós iremos passar por coisas difíceis e por situações não tão agradáveis assim, sabe? Por tristezas, por perdas. Isso é uma coisa que não tem como a gente não passar realmente, sabe? Mas isso não significa que Deus está longe da gente, como muitas pessoas dizem. Se essa pessoa tá com depressão, se essa pessoa tá ansiosa, quer dizer que Deus não tá perto. Olha para você ver as coisas que às vezes as pessoas escutam sobre as próprias emoções e sobre o que elas estão passando. Isso não é algo que ajuda os outros, pelo contrário, isso é algo que deixa a pessoa ainda mais ansiosa, ainda mais triste, ainda mais deprimida, com ainda mais raiva. Não sei por qual emoção exatamente você pode estar passando, mas às vezes as pessoas, elas têm esse pensamento errado sobre as próprias emoções e sobre as emoções das outras pessoas também. Então, algo que eu já escutei, por exemplo, sobre a questão da depressão, né? E eu não tô aqui pra falar os níveis, se existem níveis de depressão, enfim, eu não entendo sobre isso, né? Mas quando conversa com um psicólogo, né, com um psicanalista, enfim, ele vai falar muito sobre a questão de reprimir emoções, né? E claro que todos os nossos sentimentos, seja a tristeza, seja a ansiedade, a depressão mesmo, ela vem de algo, ela vem de algum acontecimento, talvez, de algum episódio, de algum luto, de alguma perda, de alguma situação ruim que a pessoa passou, seja lá na infância. Por isso que eles sempre falam, né, sempre pedem pra pessoa relembrar dos episódios que aconteceram na infância, que às vezes a pessoa não lembra, mas porque ela reprimiu aquele sentimento. Então, algo que eu quero trazer para vocês, para você ter cuidado, se você for essa pessoa que comenta esse tipo de coisa, mas para você também ter cuidado quando você ouvir esse tipo de coisa. Eu até ouvi um podcast de uma pessoa muito famosa aí, né, que tem músicas muito famosas, cristocêntricas mesmo, e uma pessoa que eu olho assim de fora e realmente eu admiro muito, né, não conheço mais de perto, assim, pessoalmente, mas é uma pessoa que vários cristãos realmente admiram, né, que realmente veem Jesus na vida dela. Eu disse, realmente, as músicas, enfim, pregações realmente são cristocêntricas. Essa pessoa, ela disse o seguinte: quando eu ouvi ela falar sobre isso, eu fiquei assim, como assim essa pessoa tá falando disso? E é algo que eu vou comentar com vocês. Ela disse, olha, eu sempre ouvi, e ela tava falando sobre essa questão de emoções mesmo, que ela sempre ouviu, sempre aprendeu que ela não podia sentir raiva, sabe? Que ela não podia ter esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção, né? De uma certa forma.
E aí parte desse princípio de que quando ela falou isso, eu me assustei porque eu falei, como se, tipo assim, a gente pode sentir isso. Esse é o grande problema, às vezes, de nós como cristãos hoje em dia, é de achar que por sermos cristãos, nós não podemos sentir isso. Não tô dizendo aqui que você pode deixar com que a ira tome lugar no seu coração, com que a raiva te tome e você viva dessa forma. Não, pelo contrário, né? Com certeza, Deus não quer que nossos sentimentos, né, as nossas emoções, elas nos governem. Tem que ser o contrário. Nós governarmos as nossas emoções com a ajuda de Deus. Mas não quer dizer que você não vai sentir. É aí que tá a questão. Da gente achar que não pode nem sentir por a gente ser cristão. Quando eu ouvi essa pessoa falar sobre isso, eu fiquei até assim, fiquei até um pouco aliviada, porque eu falei, tô sentindo, não é que eu tenho que normalizar o que eu tô sentindo, mas é comum. E não é pecado eu sentir isso, sabe? Às vezes a gente olha pra alguma dessas emoções, alguma situação assim, e a gente fala, eu tô em pecado por eu estar sentindo o que eu tô sentindo. Talvez eu tô em pecado por eu estar ansioso, eu estou em pecado porque eu estou em medo nessa situação, ou por eu estar sentindo raiva. Não, você não está em pecado. Você que você deixe com que as suas emoções governem a sua vida e tomem o lugar, né, que de fato não é para elas estarem aí. E quando nós somos ensinados que nós não podemos sentir isso, né, que você não pode sentir medo, ou enfim, seja qualquer uma dessas coisas que eu citei aqui para vocês, que é pecado você estar passando por isso, ou você está sentindo isso, é aí que mora o problema. Porque nós achamos que Deus está lidando da mesma forma com aquela situação, que a Bíblia não está falando nada sobre aquilo. Mas quando você vai pesquisar, né, um pouco mais a fundo, você vê que a Bíblia ela comenta sobre todos esses episódios e sobre essas emoções. Realmente com que a gente vá até a Bíblia. Porque às vezes a gente escuta algo assim que as pessoas falam e a gente toma aquilo como uma verdade única. Em outros vídeos eu disse aqui, fique com aquilo que a Bíblia diz. Então hoje existem muitos profissionais, ótimos profissionais, inclusive cristãos, que podem auxiliar muitas pessoas nessa questão da ansiedade, da depressão e em outras questões, sabe? Gastar um tempo e comentar o que a Bíblia fala sobre esses tipos de sentimento que nós temos. E o primeiro que eu quero falar é sobre o medo. Em 1 João 4,18 vai falar sobre um versículo talvez muito conhecido que no amor não há medo e fala que o perfeito amor lança fora todo medo. E esse amor é o amor de Cristo, que pode realmente expulsar todo o medo da nossa vida. Então não quer dizer que você não vai sentir medo em momento nenhum na sua vida. Mas não quer dizer que eles não existem e que eles não vão vir até a sua vida. Mas quer dizer que através de Jesus, através do amor perfeito dele, medos podem ser expulsos da nossa vida realmente. Aqueles medos que te atormentam, eles podem ser expulsos da nossa vida. No Salmo 53, no versículo 3, vai dizer o seguinte: quando nós estivermos com medo, ou seja, a Bíblia está mostrando aqui o que você faz, né, quando você estiver com esse tipo de sentimento. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, ou seja, quando nós estivermos com medo, o que nós devemos fazer? Confiar em Deus, entregar essa situação, entregar esse sentimento a Deus. Não é deixar ele te governar, não é deixar ele te dominar. Mas quando você estiver com medo e esse medo ele existe, você deve confiar em Deus. Então a Bíblia diz isso sobre medo, dentre outras coisas, né? Que a Bíblia vai dizer várias vezes, não temas. É que se você tá sentindo isso, você tá em pecado, simplesmente. Outra emoção, sentimento, enfim, que muitas pessoas podem sentir é a questão da depressão. E como eu falei, né, eu não vou falar aqui mais a fundo se existem tipos de depressão, porque tem pessoas que reagem de formas diferentes, né, e que têm diagnóstico, então isso aí eu não tenho conhecimento. Também vai trazer relato, né, de pessoas como o profeta Elias. Depois você pode ler lá, né, a história em si dele, e vai falar de um momento, né, que ele teve medo e fugiu para uma caverna. Ele vai mostrar ali que ele teve esse processo, esse sentimento que ele pediu até para morrer, que ele teve essa questão da depressão. Elias, ele teve um momento de medo de Jezabel, ele fugiu, ele sofreu uma pressão ali, ele teve medo, ele fugiu e ele se isolou e pediu até para morrer. Mas vocês podem ler essa história se vocês não conhecem. Então vai até dizer que Deus mandou um anjo, né, para alimentá-lo. Então como Deus tratou ele no momento depressivo, que ele queria morrer, queria, né, ele simplesmente fugiu, queria morrer mesmo.
Deus tratou ele como assim, você está longe de mim, né? E eu não quero mais você porque você tá com esse tipo de sentimento. Não. Deus o ajudou, Deus estava presente nesse momento de angústia tão profunda da alma dele. Muitas pessoas, talvez que passam por esse sentimento depressivo, por esse estado depressivo, enfim, talvez ouviram de outras pessoas que... Por que você está passando por isso se você é cristão? Por que você está sentindo isso se você acredita em Deus? Então muitas pessoas já ouviram essa mentira de que depressão, você não acredita em Deus, ou Deus está longe de você, ou você está em pecado. Como eu falei, nenhum sentimento, nenhuma emoção, a gente não pode deixar com que nada nos domine. Mas eu sei que existem situações que são muito delicadas, e essa é uma delas, né? A questão da depressão. Deve ser algo devastador para a pessoa, deve ser algo que realmente a pessoa pensa que ela vai morrer, e talvez ela tenha pensamentos realmente disso, de morte, porque talvez aquilo ali é a única solução para ela, na mente dela, por ela estar naquele estado. Deus pode ajudar essa pessoa a sair disso. Então você falar isso para essa pessoa, a única coisa que você não vai fazer é ajudá-la. E talvez essa pessoa ela já se culpe por ela estar nessa situação. Ela já se culpe por essa situação estar passando pela vida dela. E talvez ela já pense, será que Deus está aqui por eu estar passando por isso? Então é algo que a gente tem que analisar, que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente diz que aquilo ali, a pessoa está passando por aquilo porque ela está em pecado. Não é porque é uma situação natural, né, e que infelizmente pode alcançar aquela pessoa. E até em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 25, vai falar algo que é pra gente guardar. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, se a pessoa ela já tá deprimida, se a pessoa ela recebe uma palavra de ânimo, faz com que aquela pessoa ela se anime. Antes que a gente quer exortar, que a gente quer trazer uma palavra para a pessoa, não é assim simplesmente exortação, né? Que às vezes nem é aquele momento, mas é trazer uma palavra para a pessoa ficar ainda mais confusa, ainda mais depressiva, sabe? Com medo das coisas, com medo de Deus, com medo de tudo. Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas palavras. Outra coisa que, né, junta assim é quando a pessoa tá triste, né? Tá naquele estado ali realmente de tristeza ou de uma tristeza muito profunda, talvez até leve a pessoa a ter esses outros quadros. Aí a gente às vezes olha para aquela pessoa e pensa, meu Deus, mas sabe, se aquela pessoa tem Jesus, por que ela tá tão triste dessa forma? Como se isso não acontecesse, sabe? Cada emoção aqui, cada sentimento, enfim, que eu tô dizendo, uma coisa liga na outra. E falando ainda sobre a tristeza, tem o Salmos 30, versículo 5, que vai dizer, B do versículo talvez é um versículo muito conhecido também, né? Que na segunda parte do versículo vai falar que o choro pode persistir, ou outras versões vão dizer pode durar uma noite, mas de manhã irrompe a alegria, ou de manhã vem a alegria. Então pensa, né? Às vezes você pode chorar uma noite inteira, e tem situações que a gente realmente fica assim dias, né? Passa noites chorando, né? Tristeza, né? Aquela tristeza ali realmente. Tem coisas que a gente nem entende o porquê, tem outras que a gente já conhece o motivo, tem tristezas, né, que a gente conhece o motivo. Então, pensa que a Bíblia, ela não deixa de falar sobre isso. Tá falando aqui, se você tá sentindo isso, você tá em pecado. Então, sabe, a gente tem que ter cuidado com isso, sobre a nossa própria vida, sobre a nossa mente, sobre quando a gente estiver sentindo isso e sobre a vida de outras pessoas. Ainda no livro de Salmos vai falar mais sobre essa questão da tristeza. No versículo 28 vai dizer assim: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Então tem momentos, tem pessoas na Bíblia, pode se lembrar até do próprio Davi, que ele pregou para a própria alma e disse: por que você está assim tão abatida? Percebe? Será que em todos os momentos que Davi ele se entristeceu ou algo do tipo, ele estava em pecado? Era porque ele não tinha Deus? Era porque ele não conhecia Deus? Não, mas é porque ele era humano, sabe? E ele passou por momentos de tristeza. Isso é algo para que a gente coloque em prática também aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz algo sobre o medo, coloque em prática quando você sentir medo. A Bíblia está falando algo sobre a depressão, sobre a ansiedade, pegue esse versículo e coloque ele em prática quando você sentir nessa situação. Falando sobre essa questão da ansiedade,
Então eu quero trazer alguns versículos que falam sobre essa questão da ansiedade. De Mateus 6, a partir do versículo 25. Então algo aqui muito interessante é que Jesus ele não esconde, né? Leva isso como algo assim, né? As pessoas vão sentir isso e ele deixa falando sobre essa questão da ansiedade. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida. Realmente nós precisamos fazer conhecidos, né, as nossas orações diante de Deus. E dizer, Deus, eu estou ansiosa por causa disso, disso e daquilo. Ele já conhece, ele já sabe, mas ele quer ouvir de nós. Por que que a gente está ansioso? Por que que a gente está andando ansioso? Né? A gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Mateus 6 vai dizer sobre a comida, sobre a bebida, ou seja, sobre coisas básicas do nosso dia. A gente não deve andar ansioso nem por causa disso. Quer dizer que você não vai ter ansiedade, não quer dizer que a ansiedade ela não vai vir sobre você. Mas quer dizer que você não precisa andar no seu dia a dia ansioso por coisa alguma. Mas isso é algo para a gente se atentar de que ele está atento àquilo que a gente sente, àquilo que a gente vive. Isso não passa despercebido aos olhos dele também, mas que a gente não precisa se preocupar com nada, nem com coisas básicas. João 16, no versículo 33, olha o que Jesus vai falar sobre as aflições. Eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Então ele diz que você é cristão, você tem um relacionamento com Deus, você não vai passar por aflição? Não, pelo contrário, ele já fala que nós iremos passar. Mas ele já diz isso para que nele nós tenhamos paz de que vamos passar por isso. Contudo, tenham ânimo, porque ele venceu o mundo. Porque ele já venceu todas as coisas, porque ele já venceu as aflições. Então nele nós também podemos vencer. Salmo 34, versículo 19, fala algo que talvez você conheça muito bem, que diz: justo passa por muitas adversidades. Em outra versão fala exatamente a palavra aflições. Mas o Senhor o livra de todas. A palavra aflição, ela quer dizer realmente isso. Um grande sofrimento, dor profunda, preocupação. Jesus, ele já nos alertou isso, mas ele já disse, ele já venceu. E com ele, com certeza, nós podemos vencer também. E a última emoção, o sentimento que eu quero falar é sobre a ira, que eu comentei no início do vídeo, que eu vi uma pessoa cristã mesmo falando sobre isso. E ela falou justamente isso, mas antes eu quero ler esse versículo que fala sobre a questão da ira para vocês, que tá lá em Efésios 4, a partir do versículo 26, que vai dizer assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Você pode pensar assim: tem como eu ficar irado e não pecar? Tô irado, não é por isso que eu tô pecando? Não. É justamente sobre a questão do vídeo que eu falei com vocês e que essa pessoa falou algo que realmente eu guardei, que ela falou: a questão não tá em você irar, a questão está em o que você vai fazer com a ira, em o que você vai fazer quando você ira, quando você tá com raiva. E fala para não pôr sobre o sol. Às vezes a gente tem essa questão também de ficar irado, que fala para não dar lugar ao diabo. É o que? Você ficou irado? Sim. Não quer dizer que você tá em pecado, né? Se você realmente resolver aquilo, resolver essa ira, resolver essa raiva que você tá sentindo por algum motivo. Muitas pessoas pensam assim: eu estou irado, eu estou com raiva, já tô em pecado. Ou simplesmente a gente escuta isso, né? Nossa, você já tá assim, você tá pecando, olha que você tá em pecado. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então, realmente, aqui tá dizendo, não vai ficar irado? Não. Basicamente tá dizendo, não deixe com que esse dia termine sem que você resolva isso. Que você não vai sentir raiva, que você não vai passar por momentos, que você vai ficar com raiva e tudo mais, né? Às vezes as pessoas, elas trazem isso pra nossa vida e colocam esse peso. Porque se eu tô sentindo isso, eu já tô em pecado. Não, mas se você deixar com que isso te domine, aí você está em pecado. Então hoje eu quero trazer essa verdade pra te libertar e pra me libertar também. Jesus, ele não deixa de falar sobre essas coisas para que você viva dessa maneira, para que você viva com medo, viva ansioso, viva depressivo, viva com ira, enfim, entre outras coisas, entre outras emoções e sentimentos que a gente tem. Mas isso pode ser tratado. Quer dizer que nós não vamos passar por essas coisas. Como eu falei, quem dera se a gente não sentisse essas coisas, quem dera se a gente não passasse por isso. Não quer dizer que você está pecando por causa disso. Mas se você continuar fazendo isso, isso pode te levar a pecar. A gente precisa tomar cuidado com isso também. Mas a palavra, ela traz essa exortação, e como eu li vários versículos, e ainda existem muitos versículos,
Só você pesquisar aí que vão falar muito sobre todos esses assuntos que eu falei, sobre outros que eu não citei aqui, sobre outros sentimentos, enfim. Não pense que é pecado você até procurar ajuda sobre essas coisas. Não é pecado isso. É pecado a gente realmente se deixar dominar por essas emoções, por esses sentimentos e não buscar ajuda, principalmente da parte de Deus em relação a essas coisas. Então é isso, espero que essa palavra tenha falado com você, tenha te alcançado, tenha abençoado o seu coração, ter te dado alívio, né? Não para você continuar do mesmo jeito que está, mas para que você possa pegar essa palavra e mudar as suas emoções. Também mudar a forma como você as enxerga, para que você possa ser curado, para que isso possa ser tratado na minha e na sua vida. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Espero no próximo devocional. Tchau!